Deu. Então vamos embora. Então você vai modular isso aqui de acordo com as suas necessidades. Tranquilos? Então lá ele vai oferecer um leque de produtos. Vamos imaginar o seguinte, que eu quero ter uma renda vitalícia lá no futuro de receber 4 mil reais por mês. Até o resto da minha vida. 4 mil reais por mês. 4 mil, ok? É isso que eu pedi lá pro banco. Olha, eu quero ter 4 mil. Aí o banco vai pensar o seguinte, olha, vamos pensar de uma maneira lógica. Quando que o banco espera que eu vou morrer? O que vocês acham? Porque o banco tem que fazer uns cálculos matemáticos. Ele tem que saber até quando ele vai pagar os 4 mil. Teoricamente, até quando eu morrer. Eu pensei, né? Não quero nenhum não vai ficar pensando pra ninguém. Aí olha lá, bom, o cara tá com 50 anos, aí tem a estatística que diz o seguinte, a ciência atuarial que fala, olha, a expectativa, a IBGE divulga lá, a expectativa de vida do brasileiro é de tantos anos. Hoje está em torno de 77, 78 anos. Vamos imaginar aqui. 77 anos, ok? Então vamos imaginar que eu venha bater, que o banco está projetando a minha morte com 77 anos, tá? Beleza, então ele pensa, vou ter que pagar esse cara até os 77 anos, porque em geral as pessoas morrem até os 77. Claro que alguns vão fazer hora extra na Terra e outros vão antes, né? Vão ser chamados antes. Óbvio que o banco vai rezar para que eu seja chamado antes para interromper esses pagamentos. Mas ele tem que considerar que a galera vai toda na média, né? Então isso daí. Porque ele vai acertar num e errar no outro e no fim vai tender a média. Beleza. Então, olha só que loucura. Eu vou ficar recebendo por quanto tempo? De 50 a 77 anos dá 27 anos, é ou não é? Sim. E eu vou contribuir por quanto tempo? 20 anos, 30 a 50. Numa maneira assim, vamos dizer assim, leiga de analisar, parece que eu vou ter que contribuir mais que 4 mil, porque eu estou contribuindo só 20 anos, para ter uma receita de 4 mil durante 27 anos, sim ou não? Sim. Parece isso, é ou não é? Mas que para ter uma ideia mais ou menos, tá, de quanto eu tenho que contribuir, vou fazer uns cálculos aqui matemáticos só para vocês terem uma ideia como essa coisa funciona. Vamos imaginar que aqui a taxa de juros esteja aproximado do que está hoje, 0,8% ao mês. É a taxa de juros hoje, tá? Mais ou menos isso é o que deve estar rendendo aí, em média, um fundo aí de previdência, para não dizer que é mais, tá? Beleza, vamos trabalhar com 0,8% ao mês. A taxa de mercado hoje, ok? Então vamos pensar aqui... Vamos lá, só um pouquinho. $500 mil. Ok. Então preciso juntar aqui 500 mil. Só fechar isso aqui, tá? 500 mil. São quantos anos? 20? 20 vezes 12? Vai dar 240 meses, 0,8. Esse é o valor. Claro, esse valor tem a parte que é o lucro do banco, sem considerar impostos. Então, sei lá, como eu vou jogar o lucro do banco, impostos, essa coisa, porque o cara não vai trabalhar para mim de graça, vamos supor que dê lá R$800. Pronto. Contribuindo R$800 por mês, hoje, aproximado, eu consigo ter uma aposentadoria de R$4 mil. Contribuindo 20 anos, o banco vai me garantir isso aqui. O banco é sensacional, professor. Como é que ele vai fazer esse milagre? Olha que loucura. E você está feliz com isso, não é? E o banco mais ainda. Porque, na verdade, qual que seria o correto? Seria 693, vamos botar aqui, né? R$700. Então, na verdade, o banco está pegando 100 para ele todo mês, como se fosse isso aqui, tá? Olha que loucura. Se fosse só R$700, depois de 20 anos contribuindo, vai juntar um saldo de R$500 mil. Vai juntar um saldo de R$500 mil. A partir dali o banco tem que lhe pagar. Claro que vai dar mais porque eu estou pegando 100 a mais. Beleza, mas vamos imaginar só isso aqui, que chega a R$500 mil. Quando o banco começa a lhe pagar, ele vai lhe pagar 4 mil por mês. Só que se você calcular 0,8% de R$500 mil, dá exatamente R$4 mil. Então, o que está acontecendo? O banco, quando chega aquela data, ele só te dá os juros daquele saldo lá. Ele começa a te dar os juros. Ele pode pagar, tu pode morrer no... Pode ver igual a Dercy Gonçalves, pode ficar lá. Fazendo hora aí, vai, fica, pode ficar, não tem estresse. Porque não está diminuindo o teu capital, entendeu? E vai pensão, não tem problema, a gente encaixa uma pensãozinha aí, né? Aí vai pagando só juros. Na hora que ele parar de encerrar, sobrou todo o capital ainda para o banco.
Olha que loucura. E você acha que ainda tá bom ainda, né? Pagou 800 por mês, 20 anos e tem 4 mil. Bom, dependendo tá bom. Porque se eu sacasse todos os 500, eu ia torrar em festa mesmo, então é melhor me pagar aos pouquinhos. É ou não é? Então cada um tem suas necessidades. Entende como é importante uma previdência? Olha como é interessante, como custa mais barato. Olha só, primeira coisa que vocês vão fazer, quem for trabalhar, tem muita gente hoje aqui, tá? Provavelmente tem que faz algum trabalho e tal, em alguma coisa que não é tão legalizado, mas faz questão de recolher o INSS para ter uma aposentadoria. Põe fogo no INSS. Põe fogo. Aquilo é uma merda. Desculpe a minha querida Aline Doval, as meninas, né? Mas aquilo é uma merda, o INSS. Financeiramente é uma merda o que tu paga pelo INSS pro que tu vai receber. Aí você paga lá 300, 200 pila, sei lá, 100 e poucos pila por mês, beleza? E lá no fim tu vai ter lá a tabela atuarial, aposentou 600 reais por mês. Puta que pariu, entendeu? Não faz o mínimo sentido. Olha isso aqui. Compara essa coisa aqui pra vocês verem. Pega o que você recolhe no INSS e vê o que você consegue numa previdência privada lá. Pode até pagar um plano de saúde melhor. Claro, é que a grande diferença é que é o seguinte, olha só, quando eu falo em previdência INSS, são eu, tu, nós, vós, eles, todos nós, que estamos na ativa trabalhando, estamos contribuindo para o fundo, tá? E esse dinheiro do fundo do INSS, ele vai para os velhinhos, vai para quem está aposentado, quem está inativo, bababá. Como não é uma coisa individual, nós temos um rombo no INSS que vem de anos. Quando essa coisa foi criada, as pessoas morriam com 40 anos. Essa era a expectativa de vida do brasileiro. Então os caras fizeram um cálculo que tipo, olha, vou pagar pro cara a aposentadoria em média até 40 anos. Hoje o cara tá vendo até 77 anos. O Brasil tá cada vez um país mais de velhos. Perfeito, isso é um sinônimo de desenvolvimento. Só que nunca foi corrigida essa porcaria e o déficit foi só aumentando, aumentando. São cada vez menos pessoas contribuindo e cada vez mais pessoas mamando na teta. E aí gera todas essas coisas, todo esse caos todo. Agora, quando eu falo numa previdência, o teu fundo é teu fundo. Eu pego o teu dinheiro, aplico junto com os amiguinhos, porém, o teu dinheiro é teu dinheiro. Na hora de distribuir os lucros, é proporcional com o que cada um está contribuindo nesse fundo. Você não está bancando a aposentadoria de nenhum sem vergonha que está fraudando o INSS. Você está bancando a tua aposentadoria. Tudo que tu contribui é dele. Claro que o banco não vai ser 100% querido. Né? Como eu disse, esses 700 reais seria o valor ideal. Por que vai ser 800? Porque ele vai cobrar aqui uma taxa de carregamento. Ele pode cobrar uma taxa de carregamento. Ele pode cobrar aqui uma taxa de administração dessa coisa aqui, que é, meu Deus do céu, carregamento, qual é o nome da outra taxa? Ai, me deu um branco agora. Ai, não é taxa de administração em fundos. Tá, já vou ver qual é o sinônimo dessa taxa de administração dentro aqui, tá? Carregamento... Aí depois eu pego na apostila e vejo. Uma taxa para poder administrar, uma taxa para poder carregar o teu dinheiro, tá? Então, ele tem custos aqui dentro, que vai ser o quê? O lucro do banco nessa brincadeira aqui, nessa previdência. Então, esse é a desvantagem da coisa, tá? Agora, olhem só. Dentro do plano de previdência, isso aqui é a ideia de um plano de previdência, tá? Nós temos 3 grandes planos de previdência importantes para uma questão de prova. Principalmente 2 deles, tá? Vou apagar aqui, importante aqui a ideia, e vou... Pode sim. Com relação à previdência, por exemplo, eu começo pagando 600 reais. Aham. Eu posso, no meio do caminho, aumentar isso? Pode. Isso aqui é totalmente flexível, tá? Olha, eu quero fazer um aporte adicional aqui para aumentar o meu plano, aumentar meu valor lá. Dá para tudo fazer. Eu quero reduzir porque eu tô apertado. Só que, claro, à medida que você aumenta aqui, aumenta o resultado lá. À medida que você reduzir aqui, reduz o resultado lá. Mas é bem flexível esses planos de previdência, ok? Eu tenho 3 grandes planos de previdência para uma questão de concurso. Eu tenho uma coisa chamada PGBL, uma outra coisa chamada VGBL e uma coisa chamada FAP, tá? São 3 planos de previdência. PGBL, VGBL e FAP, que tem como características justamente essas coisas aqui. Agora, olhem só. Primeiro, esses planos, eles não garantem rentabilidade para o cara. Não tem uma garantia de rentabilidade. Como a poupança tem. A poupança te garante. Quanto é que rende a poupança? 0,5% ao mês, mais? Agora, isso aqui quanto rende? Depende de quem está administrando. Então, tu tem que ter muita credibilidade no cara que administra. Porque tu não vai escolher uma previdência qualquer, porque daqui a pouco a empresa quebra. Aí tu tá pagando e não vai receber. Ou mais, o cara tá administrando mal o teu dinheiro, ele tá aplicando em coisas muito arriscadas e tá, ó, reduzindo o teu capital. Aí tu não vai te aposentar. Então tem o risco, a gente fala que é o risco da carteira, onde está sendo colocado esse dinheiro.
Esse risco não é tão grande, porque eu tenho basicamente, né, 3 tipos de plano de previdência e um só investe em títulos públicos federais, que é o soberano, conhecido como soberano. Só vai investir em título público federal. Então esse aí nunca vai perder, basicamente vai ganhar, só que também não espera ter altas rentabilidades lá no final, porque não vai dar muita rentabilidade. Pode ser que ele não chegue nem naquele 0,8. Eu tenho um outro meio termo, que além de ter títulos públicos, vai ter CDB, nota promissória, debênture, letra de câmbio, que aí já dá uma melhoradinha na rentabilidade. E um que pode ter ações. Só que o que pode ter ações é limitado a 49% da carteira em ações. Então nenhum plano de previdência vai ter mais que 49% em ações. Então vai ficar limitado em ações. Porque as ações podem dar uma excelente aposentadoria para você, como também pode dar uma miséria de aposentadoria. Depende se o mercado de ações está bom ou se está mal, para fazer com que esse plano renda mais. Beleza? Então eles não têm garantia de rentabilidade. Essa é a parte ruim, não tem um valor exato. Então vou botar aqui, ó, não garante, vou botar aqui, não garante rentabilidade, ok? Nenhum deles garante rentabilidade. Ok, agora, vem pra cá. Deixa eu apagar do lado de cá. Vamos aqui pro plano de previdência, tá? Não garantem rentabilidade. A grande diferença dessas previdências ali, a grande diferença de uma para outra, está na hora de escolher como vai ser feita a tributação, do imposto de renda pago por isso, tá? Quando você for optar em fazer uma das aplicações financeiras, você vai escolher uma tabela de tributação. Como pagar o imposto por governo? Tributação. O governo tem 2 maneiras de pagar, em previdência, de cobrar imposto. É o único que o cara pode escolher a maneira como ele vai recolher o imposto de renda. Tem 2 tabelas. Uma tabela chamada alíquota progressiva, e uma outra tabela de alíquota regressiva. Progressiva e regressiva. Eu não vou entrar no detalhe das tabelas, porque é tributação e não entra assim. Tem que saber que tem, mas não tem que saber a tabela de cor, quantos por cento vai pagar de imposto de renda. A regressiva, pra vocês terem uma ideia, ela começa assim, ó, só porque é importante, vou pegar só o conceito aqui da regressiva, para vocês terem uma ideia como funciona um imposto de renda, como funciona a previdência. Se o cara aplicar de 0 a 2 anos, se ele ficar de 0 a 2 anos parado nesse fundo, ele vai pagar de imposto de renda para o governo 35%. 35%. De 2 a 4 anos, isso cai para 30%. E assim vai. De 4 a 6 anos, isso vai cair para 25%. De 6 a 8 anos, isso cai para 20%. De 8 a 10 anos, isso cai para 15%. E mais de 10 anos, isso vai chegar a 10%. Acho que é 10 o mínimo ali. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que previdência é uma aplicação de longo prazo. É aposentadoria, não pensa em pagar. Quem é que paga, contribui tirando o deputado, 1 ano com a aposentadoria lá e está aposentado? Em geral, nós contribuintes temos que contribuir vários anos para poder conseguir uma aposentadoria. Então, por isso, ó, se você ficar lá 2 anos, não vai adiantar nada. Isso aqui não é aplicação para curto prazo. Tu vai só te ferrar pagando imposto para o governo. 35%, 30%, 25%, 20%, 15%, 10%. Beleza? Agora... Oi? O quê? Já vai contando desde o início. Desde o início. Da primeira entrada e depois da primeira saída, fecha. Aí, para piorar, olha só que interessante. Essa alíquota aqui, o ideal é o que é? O imposto de renda. O imposto deveria ser cobrado sobre a sua renda, sobre os seus rendimentos. Então, imaginando que você fez uma aplicação no total que tu acumulou, aplicado, foi 100 mil. Isso é o total que tu depositou, 100 mil. E o total que você sacou, que você acumulou nessa coisa, foi de 150 mil. Ou seja, esse aqui foi o saque, né? Saque e aplicação. Aplicação, beleza? Então você teve um lucro, uma renda de 50 mil, certo? Uma renda de 50 mil. O que é o correto? É essa alíquota incidir sobre a tua renda, já que eu estou falando de imposto de renda. Agora, olha que loucura. Se você fez uma aplicação em... Deixa eu fechar aqui, né? PGBL ou FAP, esse imposto de renda é cobrado sobre o valor de saque. Então você vai pagar essa alíquota aqui sobre os 150 e não sobre a sua renda. Apesar de ser imposto de renda, você paga sobre os 150.
Então, no caso, por exemplo, lá, 150 aqui, se tu calcular 30%, né, 3 vezes 15, dá 45 mil, vai levar todo o teu lucro, vai ficar só 5 mil de lucro aqui, ó. Olha que loucura. Ai, professor, mas que merda esses planos, então? Esse aqui sim, ó, o IR é cobrado sobre os rendimentos. Então, se você fez um VGBL, essa alíquota, esses 35%, é cobrado sobre os 50 mil. Os 50 mil eu vou pagar 30% aqui que eu estava fazendo um exemplo, né? Então, 3 vezes 5, 15, vai descontar 15 mil, então eu vou ficar ainda com 135 mil. Enquanto se fosse os outros, eu ia ficar com 105 mil, nesse exemplo. Ah, professor, então é muito melhor fazer esse VGBL do que esses outros dois? Bom, essa é a parte boa, né? Agora, esses caras aqui que é pago sobre o saque, eles têm uma vantagem em relação ao VGBL, que é o seguinte. Quando chegar no final do ano, agora vocês vão ter o prazer de fazer isso, vão ver o quanto é maravilhoso. Vocês vão receber, na verdade, vocês vão começar a receber o contra-cheque de vocês. Aí vocês têm um contra-cheque, dois lados, né, do contra-cheque, assim. Você tem um lado feliz, happy, e o lado triste. Viram um contra-cheque? Já não. Sempre assim, dois lados, lado feliz e lado triste. O lado feliz vem créditos, aí salário, horas extras, olha que legal, vem tudo aqui, vai somando aqui, né? Então vem aqui o salário base, aí participação nos lucros, se tiver, vai vir aqui, aí hora extra, vai vir tudo aqui, que legal. Só crédito, soma, que vem um total que tu olha, e sorri, olha o total, aí sorri, né? Aí aqui vem os débitos, né? INSS, sim, vai ter que recolher essa porcaria, né? Aí vai vir aqui plano de saúde, se tiver vai descontar um pedacinho aqui, a previdência que tu vai ter, que já vou explicar que é previdência fechada, tudo vai descontando aqui, tudo desconta. Escolheu o vale transporte, eles descontam um pouquinho aqui, um bocadinho aqui, do cartão TRI, tudo eles descontam aqui, né? Aí vem um desconto filha da puta aqui, que é o imposto de renda que fica retido na fonte. Já, dependendo do valor que tu tá recebendo aqui, já vem um pedaço que fica retido na fonte. Tipo, o governo fica com tanto medo de tu não pagar que ele já segura na fonte uma coisa. Direto, o banco vai mandar pro governo e vai falar, esse imposto é do fulano de tal, referente a esse salário que ele ganhou. Então ele vai fazendo provisões e vai recolhendo todo mês. Beleza. É uma merda, principalmente no mês que tu recebe a participação no lucro. Porque como o teu salário vai lá em cima, a média vai lá em cima e a mordida do imposto de renda vai lá em cima também. Aí você ganha lá 5 mil de participação no lucro. Que tesão! 5 mil de direto de crédito. Aí só o imposto de renda comeu 900 reais. Pum! De cara, assim já fica retido na fonte. Bom, mas não chorem, porque vocês terão que acertar as contas com o Leão no final do ano. Quando chegar ao final do ano, vocês vão fazer a declaração do imposto de renda. Então o que você vai fazer lá? Vai chegar o teu imposto de renda. Você vai colocar lá, o banco vai lhe enviar uma declaração do quanto você ganhou o ano inteiro. Olha, você trabalhando o ano inteiro, você conseguiu ganhar 50 mil reais. Esse foi o total que você ganhou durante o ano. Você faz as contas, não condiz com o teu salário, né? Porque, puxa, como 50 mil dividido por 12? Não pode, meu salário é 1.000 e pouco. Mas tem tanto benefício as coisas, realmente chega num valor bem elevado lá no final do ano. Ok, então esse é o que tu ganhou. Aí ele fala o seguinte, olha, o que eu já segurei e já paguei de imposto de renda para o governo, o imposto retido na fonte, imposto de renda que foi retido na fonte, foi R$ 2.300. Beleza. R$ 2.300 está retido na fonte, tu já pagou para o governo, que foi debitado de você mês a mês. A soma daquilo deu 2.300. Aí, meus amores, chega a hora de sentar no colinho do leão, fazer um carinho no bicho, né? Ó, leãozinho tão bonitinho, tenha pena de mim, né? É hora de tu pedir todos os teus pecados, agora que tá na época, agora, declarar teu imposto de renda. Aí, oi? Faz a carinha do gatinho de botas agora mais do que nunca pra ver se o leão vai ter peninha de ti. O que acontece? Na hora que tu vai declarar, tu vai colocar teus rendimentos e você vai poder abater uma série de coisas. Tudo aquilo que o governo não dá, ele deixa abater. Tudo aquilo que é uma merda no governo, eu posso abater. Por exemplo, educação no Brasil é boa ou ruim? É uma merda, sim ou não? Uma merda. Então vocês podem abater gastos com educação. Inclusive do curso. Investir nesse curso, podem pegar aqui o CNPJ e pum, abater lá. Dá pra abater. A saúde é uma merda? É. Então você pode abater gastos com saúde. Plano de saúde, tudo que vai cobrir o SUS, que é uma merda, pode gastar, pode bater lá. Despesas com previdência, né? INSS é uma merda? É. Então vai poder abater a previdência. E aí que vai entrar a previdência aqui, ó. Se você tem PGBL ou FAP,
você pode abater até 12% do que você tem aplicado aqui nessa declaração todo ano. Então você vai colocar aqui tudo e vai ter um saldo a pagar, né? Dependendo, vai ter a pagar ou a receber. Se ele fazer o cálculo do imposto de renda, tu botou tudo que tu quer bater, a saúde, blá, 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 beleza. Aí ele colocou o imposto devido, R$4.000, aí eu vou abater dos 2.300 que já tá pago e você vai ter que pagar essa diferença. Pode pagar parcelado através das DARF, Documento de Arrecadação da Receita Federal. Beleza. Em geral, o que a gente tem que fazer? Pelo menos quando você entrar no banco, faça como eu fazia. Enche de mentira aqui, mente, fala que tu gastou 15 mil no hospital, tu tem plano de saúde, mas inventa que tu gastou 15 mil no hospital, põe um monte de gente dependente, faz um rolo. Porque o que acontece? Se você mentir bastante, ele devolve desse dinheiro aqui. Mas tomem cuidado, se cair na malha fina, você tá fudido, multa desgraçada, então tomem cuidado com isso aí, tá? Ó, primeiro, vou dar só uma dica importante. Nunca tome toda a carne do leão, ele fica bravo, entendeu? O máximo pode tentar é dividir um pedacinho com o leão. Então o que eu fazia? Eu deixava sempre uns 800 aqui pro leão para ele ficar feliz. Eu ia mentindo até dar uma devolução de mais ou menos uns 1.500 ali, aí tava tranquilo. Chega de mentira, 1.500 para mim e volta, entendeu? Aí ele devolve, tem a restituição do imposto de renda. Aí você recebe nos lotes essa grana corrigida depois desses 1.500 corrigidos. Mas não vai tentar pegar os 2.300 e crescer o olho que o leão fica bravo. Fica a dica, ó, Hightech aqui, fica a dica pessoal do EAD, tá? Então tomem cuidado com isso, beleza. Agora, nesse caso nosso, que nós pagamos pouco imposto de renda, sei lá, porque o salário não é tão grande, pode ser que não seja vantajoso fazer essa coisa aqui. Porque eu já tô abatendo com um monte de coisa aqui, porque eu tenho dependente, já tô abatendo, então não tem mais o que abater aqui, porque chega uma hora o governo fala, não adianta tu abater. Se tu gastar, por exemplo, 15 mil com educação, não botar, sei lá, 10 mil com educação no ano, faculdade vai a 10 mil, e gastar 1 milhão com educação, vai bater o mesmo valor, porque é limitado isso, é limitado, sei lá, 6%. Então no máximo que tu vai bater é 6%, não vai passar disso. Entende? Então não adianta investir bem mais. Então esses planos aqui, eles são altamente recomendados para quem paga bastante imposto de renda. Porque aí o cara vai poder enfiar aqui, ó, eu tenho um PGBL, coloca aqui e ele vai abater esses 12% e vai reduzir esse imposto que ele paga anualmente. Então olhem aqui a coisa, lado ruim desses caras. Quando você saca, você paga sobre o total. Isso é o lado ruim do imposto de renda. Sai daqui, Moscão. Beleza? Lado bom da coisa, durante esses 10 anos que tu tá aplicando, que é uma aplicação de longo prazo, todos os anos tu tá batendo alguma coisinha e tá reduzindo o imposto que você paga pro governo. Tá batendo alguma coisa, reduz o imposto. Tá batendo alguma coisa, reduz o imposto. Então tem um lado bom e tem o lado ruim. O VGBL, não. O VGBL, o que ele faz? Ele não permite essa dedução aqui no imposto de renda. Mas aí ele vai ter a vantagem no final. Quando o imposto é cobrado, esse imposto é cobrado somente sobre os rendimentos. Entenderam isso, sim ou não? Tem uma coisa boa, tem uma coisa ruim em cada um. Ok? Então esse daqui não tem, então não permite a dedução de 12%. Olha só, sempre eu dou a dica para não ter erro, ó. Como é que eu sei se o meu plano permite dedução de 12% de imposto de renda, ó? Se tem a letra P de pode, então pode. Se não tem P, não pode, ok? PGBL pode, permite. FAP pode. Permite, VGBL não tem P, então não pode, beleza? Então presta atenção, esse aqui não permite dedução. Aí é lógico, ó, o que permite dedução, imposto de renda sobre o total. Coisa boa, coisa ruim. O que não permite dedução, imposto de renda sobre os rendimentos. Coisa ruim, coisa boa. Entenderam a lógica da coisa, sim ou não? Ok. Só mais um detalhe, olha só. Você está pagando a tua previdência e fez a previdência no Bradesco. Mas aí você brigou com o gerente, quer encerrar tudo no Bradesco e tal, eu quero ir lá pro Santander. Lá o Santander me fez uma proposta boa, ok. Será que eu posso migrar esse meu plano de previdência de um banco para o outro? Sim ou não? Sim. Como é que chama essa migração? Lembra da telefonia? Como é que chama? Portabilidade, tá? Então permite portabilidade. Agora presta atenção. A portabilidade só pode acontecer de um plano para outro mesmo plano. Se eu contratei no Bradesco um PGBL, eu só vou poder migrar para um PGBL. Se eu contratei um VGBL, eu posso migrar para um VGBL e um FAP para um FAP, mas eu posso migrar de instituições desde que mantenha o tipo de plano. Importante. Na mesma instituição pode mudar o plano? Não, aí tem que sacar e ir para o outro, eu não posso. Tá? Até dá para fazer uma mudança dentro do regime de tributação, dá para alterar, mas o tipo de plano não. Oi?
Não, a qualquer outro cara que está autorizado pela SUSEP a atuar com plano de previdência. Com relação ao plano, não, né? Não tem contabilidade em plano. O quê? Como assim? Deixa eu tentar entender. Não, entre plano não. Só entre isso, entre um banco e outro. Agora, entre planos eu não posso migrar. Tudo bem? Entenderam isso sim ou não? Ok? Uma diferença. De pré-pago para pré-pago, pós-pago para pós-pago, tá? PGBL e FAP tem alguma diferença assim notável? Tem. Boa pergunta que eu até me esqueci de falar. Olha só. Aí a outra diferença, porque o PGBL e o FAP estão bem parecidos, é ou não é? A grande diferença entre os dois é isso aqui, ó. Vem pra cá. O PGBL não pode transformar em renda vitalícia. Ou seja, obriga o cara a sacar o dinheiro no final. Se você fez, desculpa, o FAP. Se você fez um FAP, no final do plano, sabe aquela coisa de ganhar 4 mil por mês? Não pode. Eu teria que sacar. Falar assim, olha, eu quero me aposentar, mas como? Ganhando renda vitalícia? A FAP não pode. Você quer se aposentar, então, com um saque total? Ah, então beleza. Então pode ser FAP. O PGBL é mais amplo. Ele permite tanto o saque, como também transformar em renda vitalícia. O único dos 3 planos que não permite renda vitalícia é esse FAP aqui. Ok? Perguntas? Já? Aquele valor e aplicar, quando tiver disponível para sacar e aplicar no outro fundo. Posso, mas aí o problema, Carmen, que sacar antes, eu posso pegar uma alíquota de imposto de renda antes. Em vez de receber renda vitalícia, tu pode sacar e aplicar. Fazer o que eu quiser com o dinheiro, aplicar e render um certo juros e ficar com a rentabilidade. Disparado, na minha opinião já, o que é melhor é tu fazer um saque no final, disparado. Agora, por que isso não é recomendado? Porque vai ser melhor se você sacar e conseguir aplicar esse dinheiro e usar de forma conservadora, de forma disciplinada. Agora, a maioria que vai fazer vai sacar e vai ficar lá e vai acabar gastando. Então esse é o problema, né? Então às vezes o cara tem que pagar para ter disciplina. Ok? Mas não é uma vantagem do banco pagar o saque total. Ah, é, porque ele não vai dar o total, né? Tipo, o banco vai tirar uma parte dele. Ah, tu quer 400 mil? O banco vai fazer com que junte lá, por exemplo, 500 mil, para ele te dar 400 mil e ficar com 100 mil para ele. Tem mais vontade de pagar por mês que é o rendimento e ficar com o capital. É, mas aí às vezes tu demora 30 anos para incorporar aquele dinheiro, entendeu? Demora muito mais. Então, dali eu já incorporo 100 mil hoje, entendeu? Para ter que esperar mais 30 anos para incorporar 500 mil, é melhor incorporar 100 mil às vezes antes. Então, tudo depende. A quantidade de pessoas facilita. É. Isso melhora até, certo? Depende. Ó, ambos os casos é vantagem para o banco. Ambos os casos. Se você sacar, é vantagem para o banco. Ambos os casos. E ambos os casos pode ser vantagem para o cliente. Depende do perfil do cliente. Ok? Quanto mais vai contribuindo, maior o valor. Maior que tu vai acumulando. Mais rápido também se tu quiser chegar numa quantia. Claro, esse valor que tu quer contribuir, ele depende de 2 coisas. Quanto tempo tu vai contribuir e o quanto você quer receber na aposentadoria. Se você quer se aposentar daqui 10 anos, daqui 8 anos não tem problema. Pode se aposentar daqui 8 anos, só que tu vai ter que enfiar muita bala na agulha se tu quer ter um dinheiro decente daqui os 8 anos, entende? Agora, você quer se aposentar daqui 20 anos, tá programando a aposentadoria para daqui 30 anos, aí você pode ir uma coisa com mais calma, o banco não vai te exigir tanto, porque para juntar aquilo lá tu tem 30 anos para juntar, então tudo vai depender. Ok? Pessoal do EAD, vamos para o próximo vídeo agora!